Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 42. Neste vídeo, dando prosseguimento à nossa série de leituras comentadas das Meditações de Marco Aurélio, contemplaremos a entrada ou capítulo de número 49 do livro 4º da obra que estamos comentando. A tradução de referência, como sempre, é a de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e você poderá acompanhar a passagem que será lida e comentada neste vídeo aqui embaixo na descrição. Muito bem, como eu já havia comentado em vídeo anterior, eu pretendia englobar em uma mesma apresentação as entradas 48 e 49, por julgar que há um contraste interessante entre elas, e por pensar que talvez Marco Aurélio as tenha redigido em um sopro, de uma só vez, em um só fôlego. E isso seria uma constatação bastante curiosa para nós, porque a entrada 48 tem um tom bastante pessimista, falando da morte, falando da duração breve da vida, e aqui na entrada 49 nós vemos Marco Aurélio desejando a si mesmo a sabedoria, desejando a si mesmo aceder à condição de sábio. O sábio estoico era um ideal ao qual o Procopton, aquele que progredia na filosofia, tendia, que ele procurava ser, embora nunca chegasse a isso. Muito bem, então aqui nós temos Marco Aurélio escrevendo de si para si o seguinte, 49. Torna-te semelhante ao promontório contra o qual as ondas vêm quebrar-se. Ergue-se impávido e, à sua volta, apazigua-se o furor das águas. Que desgraça! Aconteceu-me tal coisa. É preferível dizeres, que felicidade! Aconteceu-me tal coisa e estou contente. O presente não me fere, nem o futuro me assusta. Com efeito, semelhante coisa poderia suceder a toda a gente, mas bem poucos a suportariam sem aflição. Por que motivo será tal acontecimento considerado desgraça e tal outro fortuna? Chamarás desgraça ao que não tolhe a um homem a sua própria natureza? E o que não estorva a sua natureza poderá ser contrário à vontade dessa natureza? No entanto, conheces bem essa vontade. O tal acidente que sofreste impede-te porventura de seres justo, magnânimo, sensato, circunspecto, verídico, modesto, capaz, enfim, de possuires essas virtudes cuja reunião constitui o característico da natureza do homem? De resto, sempre que um acontecimento provoque a tua tristeza, recorre a esta verdade. Não é uma desgraça, mas suportá-lo corajosamente é uma felicidade. Muito bem, temos aqui uma belíssima passagem de Marco Aurélio, uma meditação muito inspiradora e inspirada, registrada pelo imperador filósofo, em que ele compara esse ideal do sábio, o sábio que está ao abrigo das paixões, que é impassível, que não se deixa dobrar nem dominar por esses sentimentos violentos e desagradáveis, com um rochedo que é atingido, açoitado pelas vagas do mar, pelas ondas, mas não se move, continua resistindo. Então essa imagem de resistência comparável à da natureza, aquilo que nós encontramos nas falésias, nas ilhas, está aqui como um desejo que Marco Aurélio coloca de si para si. Torna-te semelhante ao promontório, a pequena elevação de terra, pequena porém dura, porém resistente, contra o qual as ondas vêm quebrar-se. Ergue-se impávido, sem medo, sem pavor, e à sua volta apazigua-se o furor das águas. Depois de certo tempo, o furor das águas acaba se apaziguando. A ideia de que a sua alma, a sua interioridade, não deve ser atingida pelo que está fora é central no estoicismo. E existe toda uma disciplina, chamada disciplina do assentimento, tal como Pierre Hadot a conceituou, que tem por objetivo justamente fazer o ser humano entender que o que está fora
só atinge o que está dentro com a nossa permissão, com o nosso assentimento, se nós permitirmos que assim o seja. E é possível, pelo menos em teoria, ao indivíduo ser como esse rochedo, ser como essa falésia, ser como esse promontório que resiste às vagas da fortuna, do que é exterior, e não se deixa vencer por elas. E aqui Marco Aurélio dá voz a uma versão de si mesmo que se lamenta, né? Ouve uma voz lamuriosa: que desgraça, aconteceu-me tal coisa, né? É algo muito mais simples em grego, atyrhes ego, isto é, desgraçado de mim, desafortunado de mim. Todo este trecho, toda esta meditação estará centrada em torno de uma noção que é bastante cara ao mundo antigo e aos estoicos em particular, que é a de tyche, ou fortuna em latim. Essa tyche, evidentemente, é a administração ou a dispensação ou a distribuição, digamos assim, dos bens ou dos males, bens ou males, segundo o entendimento comum, para os seres humanos. Então eu sou atyrhes, eu sou desafortunado, a fortuna não sorriu para mim, né? Aconteceu-me tal coisa, algo que eu considero terrível me aconteceu. Mas Marco Aurélio, diante desta voz que se queixa, vai retificá-la, dizendo o seguinte: é preferível dizeres, é preferível que digas, que felicidade, né? Eutyrches ego, não atyrches, sem a tyrche, mas eutyrches, isto é, com uma tyrche, com uma fortuna bela, né? Com uma fortuna que é boa. Muito bem. Aconteceu-me tal coisa e estou contente. O presente não me fere, nem o futuro me assusta. Então, em vez de você se lamentar por algo ruim que venha lhe acontecer, procure prestar atenção ao modo como você lida com isso e procure transformar esse acontecimento infausto, difícil, terrível, calamitoso, em uma ocasião para o exercício, para a prática das virtudes, para a prática das excelências. Com efeito, semelhante coisa poderia suceder a toda a gente, mas bem poucos a suportariam sem aflição. O que caracteriza o homem que caminha na direção da sabedoria, o sábio rematado, evidentemente, coloca-se como esse promontório. Mas o que caracteriza esse indivíduo que caminha na direção da sabedoria é justamente conseguir começar a suportar essas coisas sem aflição. Alguns vão sucumbir, ou muitos vão sucumbir, mas nem todos, ou bem poucos, melhor dizendo, serão esses capazes de resistir a algo difícil. Então, o que caracteriza a pessoa de grande ânimo, de grande alma, e que caminha na direção da sabedoria, pelo menos segundo o ponto de vista estoico, não é ser ou não agraciado com uma boa fortuna. Pelo contrário, saber lidar mesmo com a má fortuna, saber lidar mesmo com acontecimentos infelizes, mesmo com o infortúnio, com a falta de tyrhe, com a má fortuna. Por que motivo será tal acontecimento considerado desgraça e tal outro fortuna? Se é a natureza mesma que dispensa, que administra esse acontecimento. Isso vem do próprio logos, da própria razão universal. Isso faz parte da vida humana, pelo menos potencialmente, pelo menos em teoria, de todos. Faz parte das regras do jogo. Então coisas ruins podem nos acontecer. Coisas muito duras podem nos acontecer. E isso não está, para usar aqui o vocabulário, né, de Epicteto, em nosso poder, não está na nossa dependência. O que está em nossa dependência é a maneira como reagiremos, a maneira como interagiremos com o que é exterior. Aí sim nós provaremos ou não o nosso valor. Chamarás desgraça ao que não tolhe a um homem a sua própria natureza? Isto que vem de fora retira de um ser humano a possibilidade de ele ser excelente, de ele ser virtuoso, de ele agir bem? O que é que retira? Então vamos supor algo bastante duro. Você perde uma perna. Pelo fato de ter perdido uma perna, de tê-la que amputar, ter que amputá-la, você deixará de poder ser
uma pessoa boa por causa disso, vamos supor que você perca a sua reputação, que seja caluniado, que veja o seu bom nome se tornar pó do dia para a noite, o que pode acontecer hoje em dia. Isso tira de você a possibilidade de ser uma pessoa boa, de agir bem, de agir com justiça, com prudência, com moderação, com coragem? O que é que esses exteriores tiram? E o que é a verdadeira natureza humana estoicamente concebida? A verdadeira natureza humana nos dá domínio sobre aquilo que é interior, não sobre aquilo que é exterior. Aquilo que é exterior é precário, está nas mãos da fortuna, e a fortuna dá e tira com a mesma facilidade essas coisas. Então, atentar contra a própria natureza é pensar que esses exteriores são capazes de nos retirar alguma coisa. Do ponto de vista moral, nada dizem, nada dizem. Então, alguém que tenha uma vida que pareça muito fácil e alguém que tenha uma vida que pareça muito dura, isso não diz nada sobre o caráter dessas pessoas. O modo como elas lidam com isso, sim. O uso que elas fazem das coisas que estão à sua volta, sim, é que diz a respeito do caráter dessas pessoas. E o que não estorva, o que não se torna obstáculo à sua natureza, poderá ser contrário à vontade dessa mesma natureza. A natureza, portanto, administra certas coisas, distribui certas coisas para os indivíduos, e é parte da própria natureza individual agir da melhor maneira possível, ou pelo menos isso é uma possibilidade dada a todos nós, diante dessa situação que talvez não seja das mais fáceis. No entanto, conheces bem essa vontade, né? O termo vontade aqui é bulema, que é traduzido por outros autores como propósito. Então você conhece o propósito da natureza, o que a natureza quer de você. E a natureza quer que você demonstre essa areté, essa excelência que é própria do ser humano. Não é próprio do ser humano o controle sobre o que é exterior. O que é próprio do ser humano é justamente a sua vida interior e o conjunto das suas reações, o conjunto das suas ações, das decisões que toma na direção do que é melhor. O tal acidente que sofreste impede-te, porventura, de seres justo, magnânimo, sensato, circunspecto, verídico, modesto, capaz, enfim, de possuíres essas virtudes, cuja reunião constitui o característico da natureza do homem? A coisa que lhe aconteceu, eu fui traído, isso impede você de ser justo, de ser leal, de ser verídico? O que lhe aconteceu? Eu sofri um acidente de trânsito, isso é um impedimento à sua virtude? O que aconteceu? Eu perdi a minha família, isso é um impedimento à prática do bem? Porque é isso que é seu. O resto não era seu. O resto se perdeu porque não está na sua dependência. Não depende de você. Depende desse conjunto de causas e consequências, dessa teia complexíssima que rege o universo, de acordo com uma razão universal. E essa razão produziu você. Produziu você para que você pudesse compreender o que é o seu verdadeiro domínio, em que você manda propriamente. Aqui os termos justo dikaion, né? Magnânimo é o megalopsychos, que tem a psiché grande, né? Magnânimo, sensato, aqui é sofrona, que pode ser também moderado, inclusive há um autor aqui que põe casto, né? Chaste, né? Enfim, não sei se é o caso, né? E mesmo modesto, aidemona, que tem a chamada aidos, isto é, cheio de pudor, cheio de sentimento da própria honra, capaz, enfim, de possuir essas virtudes cuja reunião constitui o característico da natureza do homem. O que Epicteto, um dos grandes mestres de Marco Aurélio, diria para aquele que, além de ter o poder sobre si próprio, além de ter o poder de ser excelente a cada momento, quer controlar tudo o que está à sua volta? Ele diria: você é insaciável. É algo que aparece em alguns pontos das chamadas diatribes de Epicteto. Se além de ter o poder de ser justo, magnânimo, sensato, circunspecto, verídico, modesto e outras muitas qualidades, você quer ainda assim ter controle sobre o que é exterior, você é insaciável. E você colocará, se esse afã pelo controle, se essa vontade de controlar for algo para além do razoável, você colocará em risco a sua possibilidade de agir com excelência,
a sua possibilidade de agir segundo a virtude, segundo a sua própria natureza, porque a natureza nos inscreveu dentro de cada um essas instruções, por assim dizer, né? De resto, sempre que um acontecimento provoca a tua tristeza, então Marco Aurélio reconhece que acontecimentos infaustos, duros, infelizes, podem entristecê-lo, né? Ele não é um sábio, ele não é como esse promontório contra os quais as vagas se batem e que não se move. Assim é o sábio, ele não é sábio, ele caminha na direção da sabedoria. Recorre a esta verdade. Não é uma desgraça, mas suportá-lo corajosamente é uma felicidade. Aqui está uma das frases mais célebres das meditações de Marco Aurélio, né? Em que ele opõe o atyrema ao eutyrema. Uk hoti tuto atyrema, alato feren auto genaios eutyrema. Então, suportar, né? Feren, levar, suportar essa coisa que é difícil, né? Como nobremente, corajosamente, né? Como um nobre, como alguém honrado, como se fosse eutyrema, como se fosse uma boa fortuna. Então, é como se eles dissessem, não existe má fortuna, mas suportar algo ruim como se fosse algo bom é boa fortuna, né? Nas palavras de Heines, que escreve o seguinte, eu gosto deste modo como ele... Enfim, this is no misfortune, but to bear it nobly is good fortune. Isto não é um infortúnio, mas suportar essa coisa nobremente é uma boa fortuna. E nós temos, por parte de outros autores, esta última sentença sendo traduzida da seguinte maneira, em Bruna, né? Não te esqueças daqui por diante de recorrer a este princípio. Isto não é uma desgraça, mas suportá-lo nobremente é uma felicidade. E Seabra coloca o seguinte na sua tradução: não é uma desgraça isto, mas é uma felicidade suportá-lo nobremente, tudo muito parecido. E aqui, para terminar esta explanação, eu gostaria de trazer dois trechos de obras diferentes que têm a ver com esta visão do sábio, ou daquele que caminha na direção da sabedoria, ou que quer tornar-se sábio, como um promontório contra o qual as vagas se chocam. Porque nós vemos imagens muito semelhantes em duas outras obras, pelo menos. Uma delas é o chamado Dhammapada, ou um conjunto de ditos atribuídos ao Buda, e que foi posteriormente recolhido pelos discípulos dos discípulos dos discípulos dos seus discípulos. Então é possível que se trate de uma tradição não exatamente búdica, mas dos discípulos do Buda. De todo modo, é algo que é atribuído ao Buda. E nesta tradução que eu tenho em mãos aqui, o Dhammapada é o caminho da virtude, a senda da virtude, o Dhamma é o Dharma, né, do sânscrito, traduzido pelo Nissim Cohen. Lá no chamado segundo livro, que é da diligência, né, Apamada Vaga, da diligência ou da atenção, ou aquilo que em inglês se chama heedfulness, né, quase o mindfulness, a mindfulness. Mas na diligência, no livro da diligência, na entrada, a partir do verso 25, nós temos o seguinte: pelo esforço sustentado pela diligência, apamada, pelo autodomínio e disciplina, que o homem inteligente faça de si uma ilha que maré enchente nenhuma submerja. Então há aqui, mais uma vez, nas palavras do Buda, ou de uma tradição ligada ao Buda, essa ideia de que o homem diligente deve aspirar a tornar-se como uma ilha alta o suficiente, dura o suficiente, resistente o suficiente, para que nenhuma vaga seja capaz de submergi-la. Então estar sempre por cima dessa maré enchente, dessas vagas, que são o quê? O oscilar das paixões, o flutuar das emoções mal definidas. Então, o homem diligente deve buscar isso. E com palavras semelhantes, nós encontramos a mesma imagem em outra obra, esta já da tradição filosófica ocidental, aqui na Consolação da Filosofia de Severino Boécio,
obra do século VI depois de Cristo, e na tradução de Luís Cerqueira, lá o chamado metro quarto, ou a quarta poesia, nós temos o seguinte: quem, munido de cautela, quiser estabelecer morada duradoura e firme, não quiser ser derrubado pelo sopro do euro sonoro, e procura desdenhar do mar que ameaça com suas ondas, evite o cume do alto monte, evite as áridas areias. O violento austro assola, aquele com todas as forças, estas sem consistência, recusam suportar o peso que ameaça desabar. Fugindo a uma funesta sorte para a tua aprazível morada, lembra-te resolutamente de fixar a tua casa numa rocha humilde. Ainda que o vento troveje em chuvosa intempérie, encapelando as águas, tu, resguardado na tranquilidade, feliz pela robustez da fortaleza, avançarás serenamente na idade, zombando das iras do éter. Então a ideia de montar uma morada, de erigir uma casa humilde sobre um rochedo pequeno, porém resistente, reaparece aqui na Consolação da Filosofia, né, de Severino Boécio, obra do século VI depois de Cristo. Então, a imagem do promontório, muito bonita, trabalhada por Marco Aurélio, como o sábio que não se dobra, que não se verga, que não se deixa tomar pelas más inclinações, acaba culminando no final com esta belíssima afirmação, ou melhor dizendo, belíssima sentença: um acontecimento ruim que esteja diante de você não é um infortúnio, mas suportá-lo com nobreza, com coragem, é sim uma boa fortuna. Eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Um abraço, até a próxima ocasião. Tchau!